E aí, gente, tudo bem com vocês? Por cá, André Rocha, do canal André Rocha Fogão, nesta terça-feira, 22 de abril de 2025, para falar do Botafogo, mais tradicional. Essa é a nossa paixão, não é? Essa é a nossa paixão que vem de anos. É o Botafogo de Garrincha, de Didi, Amarildo, Heleno de Freitas, Zagallo, Jairzinho, né? Gerson e tantos outros mais, Louco Abreu, pessoal de 80, 88, 89, né? Paulinho Criciúma, um craque, que muitas das vezes é esquecido. Traz esse conteúdo também para falar para vocês sobre aí os nossos craques de 89, que muitas vezes o pessoal se esquece, né? Principalmente agora o título da Libertadores. Tudo bem que é o mais importante, mas não podemos esquecer daquela época, daqueles jogadores que não tinha condições nenhuma de campo, bola, e nos levou ao título invicto do Campeonato Carioca. Nós enfrentamos, na época, Flamengo de Zico e companhia. Um Flamengo forte, um Flamengo que tinha Zico, tinha Bebeto, Jorginho, Zé Carlos, falecido Zé Carlos, goleiro, e tantos outros. Não foi uma baba não, foi uma decisão. Então a gente tem que um pouquinho, não pode esquecer esses caras. Paulinho Criciúma, um jogador diferenciado, eu sempre falo. Maurício, Carlos Alberto, que por sinal até jogou com o Zico no Japão, ao convite do Zico. Então assim, a gente não pode esquecer, gente. Mas falando do Botafogo atual, falando do Botafogo que, se por acaso, que não é difícil, infelizmente eu lido com a realidade. Eu não posso ver o time do Botafogo hoje com esse desempenho baixo, com essa postura em campo. Note, você vê que nas entrevistas dos jogadores já está vindo já aquela situação, a gente não pode agora cada um puxar para um lado, tem que ser unido. Eu acho que é o seguinte, será que está acontecendo alguma coisa lá dentro, internamente no Botafogo? Com esses jogadores que chegaram e o que já estão aqui, né? Já estavam desde o ano passado, porque Alex Telles deu uma declaração, temos que se unir, temos que, não pode ter individualidade. Há um pulga atrás da orelha. Mas assim, o Botafogo hoje, e eu falei no conteúdo passado, o Botafogo hoje briga para não cair para a segunda divisão no Brasileiro. Eu falo hoje, eu sei que não tem torcedor que não gosta, mas explica para mim, escreve aqui, escreve, qual seria o meu discurso, qual seria a minha fala? Botafogo jogando bem, porque o Palmeiras já está lá em cima, o Flamengo, o Botafogo se perder a próxima rodada, o Botafogo deve entrar para a zona de rebaixamento. E para o Botafogo conseguir chegar onde esses caras já estão, terá que fazer um campeonato assim de excelência. Isso para ser campeão. Então, o que eu posso falar? John Textor hoje deu uma declaração, e vamos logo no o que o patrão, dono da lancha, disse, né? Eu vou ler aqui no Fogonet. Vamos lá. John Textor nega haver pressão interna por saída de Renato Paiva do Botafogo e planeja reforços em junho. Abre aspas. Acredito no treinador. É muito bom. Nesse momento, os jogadores não estão executando. Então quer dizer, ele falando aqui, John Textor acredita no perfil, no trabalho do Renato Paiva. O que será que esse Renato Paiva fez para John acreditar tanto
nele. Porque dentro de campo não está se vendo isso. Porque a inteligência, os grandes treinadores, mesmo com esquema, mudaram algum momento do jogo. Viram que estava indo para um caminho que naquele momento o time não estava absorvendo. Não é? Já tivemos isso no Botafogo. Já tivemos isso no Botafogo, do treinador ver que o time não está bem com aquele esquema, ele retroagir para estabelecer o time e voltar a ganhar e respirar. Não é isso? Agora o Renato Paiva não quer fazer isso. O Renato demonstrou já em jogos passados, último jogo nosso, que ele não tem, dentro do esquema dele, ele não tem como mudar um jogo. Então hoje, está percebendo, está bem claro. Tanto que o Renato falou isso na coletiva, e agora o John Textor está jogando a banana para cima dos jogadores. E isso é preocupante. Porque se tem homens ali, eu creio que tem, pessoas de liderança, não vão aceitar. Eu não aceitaria. Mas isso requer personalidade. Requer atitude. Porque se eu hoje sou o capitão do Botafogo, eu ia reunir os jogadores, ia pedir uma audiência, uma reunião urgente para ontem, para hoje, com o Tária Arruda, com o treinador, para falar o seguinte: o que está acontecendo? Nós somos funcionários do clube? Sim. Mas querendo ou não, gente, futebol é outra coisa. Não adianta você falar, às vezes a gente escuta, se inscreve aqui no canal, se inscreve, dá seu like, compartilha, se inscreve aí, a gente aí passando de 140 e poucos mil visualizações no canal, só no YouTube. Fico feliz. Desde que o canal foi inaugurado, já tem 140 e poucos mil, se eu não tiver enganado, de visualizações. Obrigado a você, amigo da arquibancada. Nem todo mundo aqui é botafoguense. Tem vários amigos aí, flamenguistas, vascaínos. Pessoal que gosta de futebol, pessoal que gosta de resenhar. Não é? Muito obrigado. Só tenho que agradecer. Gente, então ficou visível. O que vai acontecer agora eu não sei. Porque se o dono do time vem, fala, acredito no treinador nesse momento. Não, acredito no treinador. Ponto. Nesse momento, os jogadores não estão executando. Executando o quê? O que o treinador quer. Mas o treinador quer que o Arthur jogue pela ponta direita, sem ir para o fundo, sem explorar o fundo, porque o Arthur não tem essa característica, que toda bola que ele toma, que ele pega, ele corta para bico da grande área. Executando o quê? Aquele espaçamento entre a zaga e a cabeça de área, no meio de campo, onde o time adversário, hora a hora, está de frente, está o atacante, ele e o nosso goleiro. E o John tem que fazer milagre. Jogo passado, o John errou, nosso goleiro. Mas ele é ser humano. Ele é ser humano e ele tá tem muitos pontos. Tá bom? Ele, uma hora vai errar. Como o Alex Telles não vem bem. Mas alguém acha que o Alex Telles não é bola? Como o Gregory. Qual a partida que o Gregory fez boa aí? Quer dizer, é abissal. Abissal que vem acontecendo com o Botafogo. É abissal. A saída de... vamos falar assim, você sempre fala a mesma coisa. Vai falar como? O quê? Zé Carvoeiro? Do Paulinho Sem Dente? A saída de Almada, de Luiz Henrique. Botafogo não tem surpresas mais. Botafogo não tem um jogador que possa surpreender. Um jogo difícil. Possa fazer uma jogada extraordinária. Botafogo não leva uma bola no fundo para cruzar. Porque o esquema, porque não tem jogador para isso,
Desculpa, e o esquema do Botafogo, que o treinador implantou, não consegue. Não consegue. Então vamos lá. Vamos lá ainda nesse texto de John Textor. John Textor negou nesta terça-feira, como eu havia dito, 22/4, a notícia de que haveria uma pressão interna pela saída de Renato Paiva, que não viria da diretoria, como publicado por Guilherme Cardoso, do Gigante Glorioso. Em resposta no Instagram, no perfil Fogão do Meu Coração, o empresário norte-americano garantiu confiar no trabalho do treinador para a temporada de 2025 e deu a entender que planeja reforços em junho. Aí ele diz aqui, abre aspas, ele fala sobre a resposta ao Fogão do Meu Coração. A sua declaração é totalmente falsa. Nunca se deve confiar na origem dessa falsidade, nem publicar aquilo que não conhece. Embora todos trabalhemos de forma colaborativa, não há voz mais forte nesse clube. Nosso treinador é muito bom e neste momento nossos jogadores não estão executando. Eu acredito no treinador, acredito no sistema dele. E os nossos jogadores sabem perfeitamente a responsabilidade que está sobre os seus ombros. Essa temporada está no começo, mas essa tradição de pânico é bastante antiga. Vamos nos esforçar para melhorar e vamos nos ajustar em junho, conforme necessário, tal como no ano passado, escreveu John Textor, fecha aspas. Então é assim, Renato Paiva tem o apoio total neste momento de John Textor, o dono do Botafogo. Então assim, o que se passa quando um treinador é um treinador teimoso, é um treinador que mesmo o time não se adaptando neste momento ao que ele quer, até porque que não tem peça, até porque, gente, não tem jogadores, até porque o Renato Paiva, diga de passagem, ele pegou outro Botafogo. Aqui a gente precisa ser sincero. Eu critico, cobro do Renato Paiva, mas se há um errado, o maior erro foi do John Textor. E agora, ninguém vem falar hoje que ele deu essa declaração. Tária Arruda não fala nada, você não vê ninguém falando nada. Aí o que acontece? A imprensa tem um viés contrário ao Botafogo, começa a falar. Começa a falar que o John abandonou o Botafogo, que o Leão é isso, que o Leão é aquilo, que o Leão é não sei o quê. Que agora está o barco à deriva. Que era só ganhar o ano passado, esse ano não precisa mais. Quer dizer, infelizmente, esses caras, a nova diretoria, quer dizer, a SAF do Botafogo, na pessoa do John Textor, eles, tipo assim, eles devem falar entre eles, deixa eu falar, para mim. Só que eu acho o seguinte, você está lidando com muita gente, com vidas. Você lida, John, com a paixão de botafoguense, sabe que você sempre estará na história do Botafogo. O maior título do Botafogo. Mas é por isso que a torcida tem que ficar sempre baixando a cabeça, passando vergonha. O Fluminense está aí se preparando. O Fluminense abandonou tudo para jogar contra o Botafogo. Porque ele não aguenta mais perder da gente. E tem grandes possibilidades agora. É agora. As hienas, elas ficam esperando o leão envelhecer, ou o leão não ficar bem de saúde. Enquanto o leão está forte, elas ficam de longe. E o Fluminense percebeu isso. Largou tudo, só para treinar, para enfrentar o Botafogo. É hora deles ganharem. É hora deles ganharem bem. Porque com a Botafoguense, o jogo... E outra coisa, o jogo às 21 horas no Newton Santos.
eu estou bem cavaleiro de dizer, será o número de torcedores do Botafogo será muito pequeno. Eu não acredito que a torcida vá nesse jogo. E respeitem a torcida. Você que vai lá, que vá ver o Botafogo, vá lá no estádio, ver, torça, faça o seu papel, mas não critica quem não vai. Não critica. Porque o torcedor que não vai também tem o direito de não ir. Ninguém aqui é idiota. Ninguém aqui tem que esperar o John Textor, o Botafogo, perder várias. Ele chega hoje e fala o seguinte, que ele acredita no treinador. E jogou a banana para cima dos jogadores. Apesar de que ele falou, ele afirma que em junho terá contratações. Mas e aí? E aí? O Botafogo de hoje, no campeonato de clubes mundial, Botafogo será um saco de pancada sim ao dia. De perder de 7-1 ser pouco. Mas como o John afirmou que vai ter contratações, qual contratações? Uma, porque o Wendel já está contratado. O Wendel já não entra mais nesse. O Wendel já é jogador do Botafogo, jogando na Rússia. E aí? Porque a gente precisa urgente no ponta direita. A gente precisa urgente do ponta esquerda. Ou como vocês queiram chamar, um cara que jogue pela direita. Ou um cara que jogue pela esquerda. Eu sou da antiga, né? E aí? E daí? Não estou para brincadeira. Então assim, precisamos de mais um 10, mais que jogue. E esses jogadores não pode chegar para compor elenco, não. É para chegar e treinar no espaço Linier e ó, o jogo é amanhã, o cara já está lá como titular. Porque o jogador para disputar posição com o Arthur a gente não quer. O Arthur no Botafogo é banco de reservas. E diga-se, satisfeito. Ele, Matheus Martins, todo respeito a Matheus Martins, que fez alguns jogos ano passado bons. Mas antes desses caras jogando no Botafogo, eu sou botafoguense. Então primeiro penso no meu Botafogo. Como eles pensam em contratos, como eles pensam financeiramente, estão certo. Então, John, já que você falou isso, abra a caixa de dinheiro. A mala. Porque o Wendel já está aí, já é contratado. Primeiro que a gente não tem banco de reservas. A gente não tem jogadores diferenciados que possam mudar uma partida. Hoje não tem. O Savarino, coitado, está sozinho. Sozinho. E o Jesus, a bola não chega. E aí? E o senhor vem agora defender o treinador? Então é isso aí, gente. Vamos esperar o que vai acontecer. Fique com Deus.